Olá, olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 17. Nós vamos estar meditando neste contexto, onde eu venho ministrar sobre a sua vida, o ministério do Espírito Santo em nós. Neste contexto nós vamos entender o agir do Espírito Santo na minha e na sua vida. Então, pegue a sua Bíblia, me acompanhe, deixe o Espírito Santo agir no teu coração, no teu pensamento, trazer a certeza do que este contexto, do que a palavra de Deus tem para a sua vida. Então, pegou a sua Bíblia, abriu em Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 17, me acompanhe. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificareis as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então vamos entender agora o agir do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo na minha e na sua vida. Eu venho trazer alguns pontos referente ao agir do Espírito Santo na minha e na sua vida. Então deixe o Espírito Santo trazer ao seu coração a certeza do que este contexto, que a palavra de Deus tem para você através desta ministração. Primeiro ponto, o Espírito Santo liberta-nos da escravidão do pecado. Leia comigo o versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida
em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aqui a lei do Espírito da vida livra-nos da lei do pecado e da morte. Somos livres não para desobedecer a lei, mas para cumpri-la. Só o Espírito Santo pode capacitar-nos a obedecer a lei. O segundo ponto, o Espírito Santo nos capacita a obedecer os preceitos da lei. Leia comigo o versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui, duas forças operam no homem, a carne e o Espírito. Dois modos de vidas conflitantes. Leia comigo assim. O segundo ponto. O Espírito Santo nos capacita a obedecer aos preceitos da lei. Outrora a lei mostrava o pecado, mas não nos capacita a triunfar sobre ele. Agora o Espírito que habita em nós nos capacita a vencer o pecado e a obedecer a lei. E a nos deleitar nela. Então, o terceiro ponto, o Espírito Santo predispõe-nos para a santidade. Então, leia comigo o versículo 5 até o 8 e vamos entender. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que andam segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqui nós vamos entender o Espírito Santo nos ajudando a ter uma vida de santidade. Duas forças operam no homem, a carne e o Espírito. Dois modos de vida conflitantes. Somos governados por um ou outro. Não se descreve aqui dois tipos de cristão, um carnal e o outro espiritual. Antes, contrasta-se os que têm a salvação com os que não têm. A carne escraviza, atormenta, produz morte. O Espírito nos liberta, gera vida e paz. A vida no Espírito não elimina a possibilidade de pecar, mas nos confere o poder de não pecar. O Espírito Santo olha o que diz aqui, não elimina a possibilidade de não pecar, mas nos dá a força, o poder de não pecar, de ter um posicionamento e não pecar. Então, o quarto ponto, o Espírito Santo habita em nós. Leia comigo o versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui nós fomos feitos morada de Deus, templo do Espírito Santo. Ele habita em nós, vasos frágeis de barro. Isso evidencia que somos de Cristo. É o Espírito quem aplica a obra da redenção em nós. Sem sua presença e ação, nenhum homem pode tornar-se um cristão. Passamos a pertencer a Cristo quando o Espírito habita e opera em nós. Quando você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo automaticamente habita em você, faz você morada, faz você templo, faz você casa de Deus e começa a habitar em nós, habitar em você. O quinto ponto, o Espírito Santo vivifica o nosso espírito. Leia comigo o versículo 10. E se Cristo... Leia comigo o versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça.
Aqui o corpo tornou-se mortal em virtude do pecado de Adão, mas o espírito está vivo por causa da justiça de Cristo. A presença do espírito é a garantia de que seremos ressuscitados dentre os mortos. Nosso espírito é vivificado, pois nascemos de novo, do alto, do Espírito e de Deus. Amém? Glória a Deus. O sexto ponto, o Espírito Santo nos dará vida ao corpo mortal. Leia comigo o versículo 11 e vamos entender, vamos ser edificados juntos. Deixa o Espírito Santo trabalhar o teu coração, ao teu entendimento. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Assim como o Pai ressuscitou a Jesus Cristo pelo poder do Espírito, também vivificará o nosso corpo mortal por meio do Espírito que habita em nós. A ressurreição de Cristo é o penhor e o padrão da nossa ressurreição. Receberemos um corpo incorruptível, imortal, poderoso, glorioso, espiritual e celestial, semelhante ao corpo da glória de Cristo. Amém? Por isso que nós temos sim que entender o agir do Espírito Santo na minha e na sua vida. Creia, deixe o Espírito Santo trabalhar o seu coração e o seu entendimento, arder essa chama e a certeza de que você é filho de Deus. Sétimo ponto, o Espírito Santo é o nosso credor, somos seus devedores. Leia comigo o versículo 12 e vamos entender um pouquinho o agir do Espírito Santo na minha e na sua vida. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Então, aqui não temos nenhuma dívida com a carne. O conjunto de desejos, motivos, afetos, propensões, princípios e propósitos pecaminosos. Não precisamos fazer sua vontade, nem somos constrangidos a viver segundo seus ditames. Somos devedores ao Espírito Santo. Ele habita em nós e nos capacita a viver em novidade de vida. É a fonte do poder que nos conduz à santidade. Preste atenção. Deixe o Espírito Santo abrir o seu entendimento espiritual. Todo cristão, portanto, é eternamente devedor do Espírito Santo, mas nada deve à carne, aos desejos mundanos, aos padrões do mundo. Oitavo ponto, o Espírito Santo nos capacita a triunfar sobre o pecado. Leia comigo o versículo 13 para entender o agir do Espírito Santo para nós triunfar sobre o pecado. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Só há dois estilos de vida: viver segundo a carne ou mortificar os feitos do corpo pelo Espírito. Mortificação é crucificar a carne com suas paixões e desejos. Só o Espírito Santo pode nos capacitar a mortificar os feitos do corpo, embora sejamos passivos na justificação e na regeneração. Somos participativos na santificação. Olha o que o Espírito Santo faz na minha e na sua vida. Olha tudo o que ele nos ajuda a vencer este mundo, a nos dar força e poder para continuar. O nono ponto, o Espírito Santo nos orienta como os filhos de Deus. Leia comigo o versículo 14.
porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Só os guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A paternidade de Deus é real e experimental, uma vez que podemos ter garantia de que somos guiados pelo Espírito de Deus, verdadeiramente somos filhos de Deus e agiremos como tais. Então, se nós temos o Espírito Santo, ele nos orienta, nos posiciona, nos dá a certeza do que somos filhos de Deus. Então entre em oração, quando você clamar ao seu Pai, quando você orar a Deus, você tome um posicionamento como filho e tenha certeza que vai receber o que você ora, o que você pede, porque você está tomando um posicionamento como filho. Experimente a fazer o que um filho faz quando pede ao seu pai. Imagina o nosso Pai celestial, o nosso Pai espiritual. Ore, faça esta prova. Prove, pergunte, clame, ore, busque como um verdadeiro filho ao seu Pai espiritual. O 10º ponto. O Espírito Santo dá-nos garantia da adoção. Leia comigo o versículo 15, onde vamos entender a adoção como filhos. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Presta atenção que este versículo é muito top. Este versículo é muito esclarecedor. Este versículo é muito edificante para nós entender o agir do Espírito Santo na minha e na sua vida. Preste atenção, leia comigo, medite, abra o seu entendimento e deixe o Espírito Santo trazer a certeza ao teu coração. Porque não recebeste o espírito de escravidão, outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Vamos entender este 10º ponto. Não precisamos, preste atenção neste 10º ponto. Olha o que a palavra de Deus nos revela. Não precisamos viver inseguros e atormentados pelo medo, pois não recebemos o espírito de escravidão, mas de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. A palavra grega uortesia indica uma nova relação familiar com todos os direitos, privilégios e responsabilidades. Deus escolheu nos amar, nos adotar e nos redimir. Pertencemos agora à sua família. Pensa o que o Espírito Santo traz ao nosso coração, a certeza que Deus, nós fomos adotados, nós fomos feitos filhos, nós somos participantes da família de Deus. Louvado seja Deus. E o 11º ponto. O Espírito Santo é testemunha da nossa filiação. Leia o versículo 16 comigo. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Não precisamos viver, preste atenção neste 11º ponto. Não precisamos viver cabisbaixos, derrotados e envergonhados. Somos agora filhos de Deus e membros da sua família. Preste atenção, deixe o Espírito Santo agir ao teu entendimento. Isso não é sugestão humana, mas testemunho fiel do Espírito Santo que habita em nós. Temos intimidade com Deus e que podemos falar a palavra Abba, que significa Pai. A palavra Abba em aramaica, usada pelos judeus como termo familiar
com o qual os filhos se dirigem ao seu pai. Então aqui o Espírito Santo nos testemunha da nossa filiação. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, somos filhos do Deus Todo-Poderoso, somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Então tome posicionamento, ande como filho e saiba que o Senhor, dono de tudo e todos, dono deste mundo, que está com o mundo na palma da sua mão, você é filho deste Deus, você é filho deste Deus onipotente, onisciente, onipresente, um Deus que tudo pode. Não há nada impossível para o teu Pai, que Ele possa fazer, tudo Ele pode. Amém? E o 12º ponto: o Espírito Santo é o penhor da nossa herança gloriosa. Para mim concluir, leia comigo o versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui eu venho concluir no 12º ponto. É o Espírito Santo que é o penhor da nossa herança gloriosa. Não somos apenas filhos, mas também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O Espírito Santo que habita em nós e nos selou para o dia da redenção é o penhor desse resgate, a garantia de que aquilo que Deus começou, Ele completará. Louvado seja o nome do Senhor. Então entenda o agir, o ministério do Espírito Santo na minha e na sua vida. Então, a partir de hoje, você foi edificado através desta ministração. Agora toma posse desta palavra e deixe o Espírito Santo te capacitar a entender que você é filho de Deus, co-herdeiro com Jesus Cristo, e que Deus abençoe a sua vida e traga sobre a sua vida a herança, as bênçãos, a presença e o mover do Espírito Santo em sua vida. Deus os abençoe. Fique na paz.